Shalom Adonai, detalhistas, sejam muito bem-vindos aqui no Detalhes Tarô, o seu canal de tarô, onde o tarô é apenas um dos detalhes. Entra, fica à vontade, curta, compartilhe. Hoje, neste vídeo que é tão especial, onde a gente vai falar um pouco sobre o eclipse solar, sobre qual é a visão da Kabbalah, a nossa visão judaico-cristã sobre esse assunto. E claro, a gente vai trazer uma mensagem, um conselho para o seu mazal, para o seu signo, né? Sobre qual a reflexão que você deve fazer durante esse período. Desde já, é uma honra te ter aqui no nosso canal e para a gente iniciar esse bate-papo, para a gente entender um pouco sobre os eclipses, eu vou ler com vocês, né? Todos os dias nós meditamos em um dos capítulos da Bíblia, em um dos capítulos da Torá, e hoje a gente vai meditar em um que a gente está meditando nessa semana, que é justamente Bereshit, que é o Gênesis 1, né? Capítulo 1, versículo 14 até o versículo 18, onde fala justamente sobre os astros, as estrelas, né? No quarto dia, Deus criou a lua, o sol, as estrelas e toda a bobada celeste, os planetas, né? E a gente vai ler junto. Se você tiver aí a sua Torá, a sua Bíblia, fique à vontade para lê-lo. Eu vou ler aqui para a gente entender um pouco sobre essas belezas, né? Para a gente entender que o eclipse solar nada mais é do que um milagre, do que uma forma de Deus falar conosco, ok? Eu vou começar aqui a leitura. Então, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar, né, iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, ou seja, o sol, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então houve tarde e manhã o quarto dia. Portanto, a gente vê aqui que é bíblico, que é da Torá, é da palavra de Deus, a criação dos céus, das estrelas, da lua, do sol e inclusive do eclipse. E aqui o que acontece, né? A gente vê de forma clara que os luzeiros dos céus foram feitos desta forma, né, dessa forma luminosa, justamente para nos mostrar os sinais de Deus, né? Nada mais é, a lua e o sol são formas em que Deus fala conosco. Os eclipses são maneiras em que Deus dá decretos e se comunica com o seu povo e com o seu povo terrestre, com toda a terra, né? Os eclipses são sinais que falam com a humanidade, são decretos. Inclusive, claro, quero me colocar junto a você, todas as vezes que aparecem eclipses na Terra, é porque houve um grande chamamento de orações. Deus escuta as nossas orações, né? A Bíblia diz que existem anjos que ouvem as nossas orações e levam essas orações para Deus. Então, todas as vezes que aparecem eclipses, além deles serem milagres de Deus, porque a junção da lua, do sol e da terra também é uma forma de uma resposta de Deus, um decreto de Deus sobre a terra, né? Mas, diferente do que muitos tentam dizer sobre os eclipses, o eclipse acontece para que nós tenhamos uma confiança completa no eterno, né? Antes de mais nada, não é para ter medo, não é para
né? Não é para temorizar, mas é para confiar em Deus. O Senhor, Ele escuta o nosso clamor, as nossas orações, Ele conhece os necessitados, os oprimidos, Ele sabe da sua necessidade e Ele vem dizer como uma resposta, né? Os eclipses vêm para dizer: eu estou ouvindo a sua oração, filho, filha, né? Então, assim, durante esse período de eclipses, e isso já começa agora nessas semanas anteriores e também nas próximas semanas do eclipse, esteja em consagração, né? Já neste momento, a gente costuma dizer que é um momento de faxina. Sabe aquela faxina que a gente faz uma vez por ano, que a gente limpa tudo dentro de casa? Pois é, no físico, eu te estimulo a fazer uma faxina na tua casa, a limpar a sua casa, coloca um som e vai limpando, vai purificando os seus ambientes. Se você quiser, faça o Feng Shui ou alguma prática de organização da sua casa. Porque esse rito físico acontece também no espiritual, né? É a sua alma, é o seu espírito que está passando por um processo de purificação, de depuração, onde Deus está querendo fazer uma faxina completa. Então, assim, espiritualmente, a palavra-chave para os eclipses são vigiai e orai. Então, ou seja, esteja conectado na oração, no mundo espiritual, e esteja vigilante, ou seja, tendo uma visão panorâmica do que está acontecendo ao seu redor, do que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no seu país e de forma mundial. Porque os eclipses são formas de falar com a humanidade e com cada um de nós. Então, eu te estimulo durante todo esse período, além de você confiar plenamente em Deus, que Ele está no controle do mundo, dos governos e da terra, agradeça a Deus, bendiga o nome de Deus. Na Kabbalah, na Kabbalah judaica, nós falamos Baruch Hashem, que significa graças a Deus, graças ao Eterno. Se você também quiser falar sempre essa palavra Baruch Hashem, é uma forma de você agradecer. E no final desse vídeo eu vou estar falando com vocês também sobre a bênção, né? Sobre a maneira como nós bendizemos o nome de Deus, tá? Então, nesse momento, esteja vigilante, esteja em processo de purificação, é um processo de purificação. Então, como eu te falei, aquela faxina, né? Que a gente separa, pega coisas que não tem mais utilidade na sua casa, algumas você doa, outras que estiverem quebradas e inutilizáveis, joga fora realmente, se purifica os ambientes da sua casa e ao mesmo tempo se purifique espiritualmente. Então, faça os seus rituais, faça orações, enfim, esteja em sintonia com o sagrado, com os anjos, coloque louvores, mantras na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, ou seja, busque neste período um momento de santificação. A ideia é que você se sinta como um sacerdote. Neste momento, cada um de nós é como um sacerdote nesta terra, onde nós abençoamos os ambientes, os lugares onde nós passamos e toda a terra. Então esteja em oração por você, pela sua família, mas também pelo nosso país e pela humanidade, né? Esse eclipse em específico vai atingir algumas zonas, né? Será visto na África, na Rússia, e isso implica espiritualmente que Deus irá terá alguma ação nesses países de forma física. Então, vamos estar orando sem alardes, né? Confie plenamente nos céus, no Criador, naquele que te formou, né? A gente sabe das necessidades pessoais que nós temos e, inclusive, né, os eclipses vêm para nos purificar pessoalmente. Então, nas nossas emoções, vem trazendo formas que a gente se olhe. Por quê? O Sol significa o nosso signo solar. A Lua, o nosso signo lunar. Então, se você sabe o seu mapa astral, bom, verifique, né, os seus signos
né, como ele está nesse momento, mas mais do que isso, é uma maneira de que o sol significa o masculino e a lua significa o feminino. Esse, no âmbito pessoal, Deus está tentando perguntar para você, como está o seu yin e o seu yang? Como está o seu feminino e o seu masculino? Eles estão equilibrados? Será que você está tendo muito mais ações masculinas? Ou você está sendo muito mais emocional e tendo ações femininas, né? Há um chamamento espiritual para o equilíbrio, para que nós estejamos mais equilibrados conosco, e por isso que vem também o eclipse, porque há uma necessidade de nós nos equilibrarmos mentalmente, espiritualmente, e no nosso corpo também, né? Então é tempo também da gente começar a repensar os nossos hábitos alimentares, né? Da gente buscar ter uma maior confluência, uma maior fluência nas nossas emoções, no nosso corpo. E assim, eu vou ser bastante clara. Nesse período, muitas pessoas terão gatilhos mentais, gatilhos emocionais, né? Eu não sei se você sofreu algum tipo de violência psicológica, violência doméstica, né? Ou de traumas da infância, ou seja, a gente vai se deparar sim com um processo de cura muito intenso, porque o eclipse ele vem justamente para isso. É uma maneira de Deus dizer, basta, eu não admito mais que você sofra por essa causa. Então, muitos que estão aqui ouvindo, né, este vídeo, têm questões a tratar, a serem curadas, que já está no momento delas serem findadas, entende? De você apagar literalmente isso da sua mente para que você tenha uma nova vida. Nós só conseguimos ter uma nova vida a partir do momento que a gente deixa, que a gente joga fora coisas que já não nos fazem bem, né? Aquilo que eu falei, da faxina geral. Então, a gente precisa jogar emocionalmente também aquele lixinho que está na nossa mente, que está no nosso emocional. Sei que psicólogos vão puxar minha orelha, mas espiritualmente, quando nós temos a lembrança de gatilhos emocionais, de tristezas, de algum momento que nos fez sofrer, na verdade é a memória do próprio Criador. Deus está permitindo que você lembre deste momento, não para que você sofra novamente, né? Mas que você seja curado. Quando você tiver esse gatilho durante esse período, eu peço que você se ajoelhe, que você ore, que você diga para Deus tudo aquilo que te faz sentir esse gatilho, né? Ele te faz se sentir triste, com medo. Quais são as sensações que você sente quando você revive essas emoções? Coloque diante do Criador, coloque diante do Eterno, porque haverá um processo de cura. Eclipses são processos de cura onde a própria espiritualidade está derramando dos céus bálsamos de cura, entende? Então, muitas pessoas serão curadas nesse momento de gatilhos emocionais, de traumas de infância, né? É um processo de purificação, onde isso vai ser, você vai perceber que haverá um antes e um depois. A partir do momento que você for curado desse trauma, você vai ter uma nova vida. Eu tive já várias histórias sobre isso, depois eu posso relatar para vocês, e é lindo, queridos. Então, ou seja, é o momento de jogarmos fora, de literalmente matar, de cortar pela raiz tudo aquilo que nos faz mal, ok? Além disso, é um momento também para que a gente tome cuidado, né? O vigiar é aquilo que eu comentei com vocês. Por que para a gente tomar cuidado? É um momento em que espiritualmente a luz e as trevas, no sentido da lua e do sol, também diz sobre as trevas e a luz, né? As energias positivas e negativas que estarão
neste momento. Então, por isso que eu falei sobre estarmos em purificação, em santificação, buscando estarmos bem, porque pode ser que a gente pode se descontrolar, explodir, brigar. Então, tomem cuidado com brigas, vigiem suas palavras. A palavra de ordem, né? Esse momento requer que a gente esteja muito mais introspectivos, ou seja, silencie mais. Se o outro estiver brigando, deixe ele falar. Fique em silêncio, busque a sua espiritualidade e não se permita, por conta dos estresses dos outros, você se estressar. Entende? Por conta da raiva, do ódio do outro, você se irar e odiar, ok? Porque na Kabbalah nós acreditamos que quanto mais o bem nós fazemos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós fazemos a caridade, quanto mais nós lemos a Torá, a palavra de Deus, mais anjos são criados, são enviados para nossas vidas, nos protegendo, mais conexão com o sagrado. Então, entre o caminho do ódio, da raiva, da mágoa, alimente o caminho do bem. Também é um momento em que é ideal que você fuja um pouco das redes sociais, ou seja, pegue esses momentos que você fica aí dando pinceladas na internet e se introspecte, né? Medite, leia um livro, faça as coisas produtivas para a sua alma e para o seu espírito. Ok? Além disso, é aquilo que eu falei, tome cuidado com pessoas enganosas. Muitas pessoas com pele, sabe, lobos em pele de cordeiro estarão dizendo coisas e podem trazer algum tipo de enganação ou traição. Então, tomem cuidado no ambiente de trabalho, estejam, né, atentos. A própria Bíblia também diz que nós temos que ser mansos como os pombos, né, e sagazes e espertos como a serpente. Então, tomem cuidado, né? Fiquem de olho, não falem muito, foi aquilo que eu falei. Guardem os seus segredos nesse primeiro momento e estejam vigilantes. Então, é um momento realmente de cura, de purificação. Então, esteja em consagração, em todo tempo agradeça a Deus, né? Em todo tempo bendiga a Deus, bendito seja Deus, louvado seja Deus, maravilhoso és tu, Criador do universo. Declare palavras de amor, declare palavras de vida, ainda que os outros não digam ao seu redor, você declare isso. Outro ponto que eu gostaria de falar para vocês, e que é um rito que nós fazemos na Kabbalah judaica. Bom, tanto que eu falei para vocês sobre os gatilhos emocionais que nós temos, eu vou te contar rapidamente o que eu tive ontem. Ontem, espiritualmente, eu estava em oração aqui por todos vocês, pela minha vida, pela humanidade, e o Espírito Santo de Deus me falou, né? Nesse período, muitos de vocês irão trazer lembranças, né? E muitos tiveram perdas durante a pandemia, muitos perderam pessoas queridas, entes queridas, agora, recentemente, né? E durante os eclipses nós lembramos dessas pessoas, nós choramos por elas, né? E eu comecei a chorar muito, lembrando, pensando em quase 1 milhão de pessoas que morreram aqui no Brasil de Covid-19, que morreram dessa doença de forma tão triste. E a Bíblia também diz que aqueles que morreram inocentemente, aqueles que morreram clamando por saúde, clamam na terra. Mesmo após a sua morte, quando são inocentes que morrem, existe um clamor espiritual, eles clamam por justiça. E esse eclipse, ele vem inclusive com esse sentido, de trazer a justiça, porque faz 1 ano que muitos desses nossos irmãos se elevaram para Deus, né? Estão dormindo espiritualmente, estão dormindo fisicamente. Então, qual é o rito que nós fazemos? Se você tem uma pedrinha, se você tem alguém que faleceu, né, durante esse último período, e você tem uma pedrinha na sua casa, eu peço que você pegue essa pedrinha, essa pedra, né? Quais são os nossos ritos? Nós
Em vez de levarmos flores para as pessoas que faleceram, na antiguidade as pessoas, quando faziam orações, elas construíam os altares para Deus em pedras. E o que nós fazemos? Nós colocamos pedras sobre os túmulos das pessoas que falecem, né? Então eu quero que você pegue essa pedrinha e você comece a orar. E comece a orar elevando a alma dessa pessoa, né? Elevando essa vida que você perdeu. Diga o quanto que você a amava, quanto que você ainda ama essa vida, o quanto ela é preciosa para você e para Deus. E que Deus eleve a sua alma, que Deus leve a alma dessa pessoa para mais perto dele. Acredite que ele está perto, do lado de Deus, descansando aos pés de Deus, ok? E aí você estabelece essa pedra como um memorial, como uma forma, uma gratidão tanto a Deus pela vida dessa pessoa, como também uma forma de agradecer a Deus por tudo que essa pessoa foi na sua vida, por tudo que ela significou para você. Então você coloca essa pedrinha como um memorial, uma lembrança, né? E uma forma de louvar a Deus. Bendiga a Deus, louve a Deus e clame, claro, se essa pessoa morreu de forma inocente, morreu clamando por saúde, por vida, coloque diante de Deus isso, né? Esse eclipse, ele vem realmente como essa resposta, né? Infelizmente no Brasil, muitas pessoas perderam a vida e Deus ouviu o clamor dessas pessoas, porque mesmo depois elas estão clamando por justiça, e Deus fará justiça sobre essas vidas. E ai daqueles que por algum motivo colaboraram para a morte desses nossos irmãos. Isso é muito sério, gente. Eu estou falando aqui porque eu senti muito a presença de Deus ontem. Eu chorei muito. Então, quando você sentir esses impulsos de choro, chore. Quando você sentir impulsos dessa lembrança, lembre com amor, porque o seu amor vai tocar a alma, o espírito desse seu ente querido. Amém? Acredite nisso, queridos. E para a gente concluir, para que vá muitas bênçãos para a sua vida, eu vou fazer a nossa oração, que é a nossa maneira de bendizer o nome de Deus, a maneira de nós bendizemos o Eterno, porque independente do que vier a acontecer, né? A gente não está aqui para prever, mas nós acreditamos e confiamos em Deus, que Ele fará o melhor para as nossas vidas, que Ele fará o melhor para a terra. Ele é o Criador da terra, Ele é o nosso Criador e Ele tem o melhor para nós. Amém? Então, eu vou fazer a oração cabalística. Esteja com os seus olhos fechados, estenda suas mãos. Depois eu faço um outro vídeo falando apenas dos signos para esse momento, ok? Bora lá fazer? Ou estenda suas mãos, e se você quiser repetir comigo, tá? Baru atah Adonai, Eloheinu melech olam. Baru atah Adonai, Eloheinu melech olam. Bendito és tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Bendito és tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Bendito seja o teu nome. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Tu és o Rei desta terra. É o Senhor que manda e desmanda em todos os mundos, e nós estamos rendidos, querendo ouvir a sua voz, os seus sinais e as suas graças, as suas curas e as suas bênçãos sobre as nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Baruch Hashem, que Deus nos abençoe. Shalom Adonai a cada um de nós. E claro, vou deixar também um mantra que é Animamin, é um mantra cabalístico, judaico, que nós invocamos, que nós chamamos a presença do Mashiach, a presença do Messias para a terra, que nós buscamos, que nós cremos, que nós declaramos, que esperamos pelo Mashiach, esperamos pela manifestação do amor de Deus
em cada um de nós. Então eu vou deixar no descritivo e também nas mensagens para que vocês ouçam durante esse período esse mantra e também meditem juntos, porque quanto mais pessoas unidas em oração, em espírito, em santidade, mais a negatividade, os espíritos das trevas irão fugir de nós. Eles não suportarão tamanha luz que nós estaremos envolvidos. Então, quanto mais luz, quanto mais você estiver próximo da sua espiritualidade, mais longe estará as trevas da sua vida, da sua casa, da sua cidade, do seu país e até da terra, né? O nosso clamor é que todas as luzes da terra, que cada um de nós resplandeça a luz do Criador. Amém? Que Deus abençoe cada um. Shalom Adonai, Baruch Hashem e, claro, bendiga o nome de Deus em todo o tempo. Bendito é o Criador, bendito é o Eterno por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer nas nossas vidas. Amém?